Bom dia, mais uma vez falando de autoconhecimento, trazendo sempre os números e a influência que trazem na nossa vida. Hoje, dia 7 de maio, né, gente? O ano vai passando rapidinho e a gente nem percebe. Parece que não dá tempo da gente fazer tanta coisa, né? Tanta coisa, o dia é tão rapidinho, a semana é tão rápido, o mês é tão rápido, daqui a pouco nós estamos no meio do ano. É muito importante nós sabermos qual a influência que todos os nossos períodos trazem na nossa vida, né? Nossa vida é rodeada de números, né? Então não é só o dia que nós estamos que traz uma influência. É o dia que nós nascemos, é o nosso nome. Tudo isso gera números, né? E os números trazem realmente influência. Então, por exemplo, hoje, né? Dia 7 de maio. Então, quem nasce no dia 7 de maio é taurino. Então é diferente, claro que tem a influência do número 7, do dia 7. Então as pessoas do dia 7, né, como eu também sou do dia 7, mas eu sou 7 de junho, que é diferente de 7 de maio, porque eu sou geminiana, e hoje quem nasce dia 7 de maio é taurino. Então já tem a influência do signo e tem a influência do dia, tem a influência do mês, né? Então, por exemplo, uma pessoa que nasce num dia 7 já tem uma característica. São pessoas que gostam de ler, de aprender, são pessoas discretas, não são aquelas que chegam chegando, né? São pessoas que gostam de observar, que têm amigos, mas seleciona as pessoas que têm à sua volta, porque quem tem 7 são pessoas que gostam de qualidade, né? Não gostam de papo furado, né? Gostam de qualidade. Então, uma amizade, um relacionamento tem que trazer uma troca, né? Então, observa pessoas que nascem num dia 7, elas têm essa característica, né? Agora, quem nasce no dia 7 de maio é um taurino, então já são mais exigentes, já são mais críticas, já são pessoas mais certinhas, né? Talvez mais organizadas e tudo mais. Nós temos também a influência do mês, né? Quem nasce, por exemplo, no mês de maio tem uma certa influência. Quando nós dividimos, quando nós fazemos um mapa numerológico, o mês de nascimento traz uma influência no nosso primeiro ciclo de vida, que é o ciclo formativo, que vai mais ou menos de quando nós nascemos até os 27, 28 anos. Aí é o período formativo. Então, o mês traz essa influência. Então, quem nasce em maio tem a influência do número 5. Então, tem um começo de vida com muitas mudanças. Quem nasce no mês 6 já tem a influência do número 6. Então, vai ter um começo de vida com uma influência mais relacionada à família, né? E assim por diante. Cada mês traz uma influência no primeiro ciclo. O dia de nascimento traz uma influência no segundo ciclo de vida, que vai mais ou menos dos 28 até os 54 anos, né? 54, 55 também. Então, dependendo do dia que você nasceu, você já tem aquela influência naquele período, né? Então, se você tem entre 28 e 54 anos, você sabe que você tem o número 7, né? Quem nasce hoje, né? Quem nasce em qualquer dia 7, tem a influência nesse período produtivo do número 7. Então, com certeza, são pessoas que já vão nesse período buscar conhecimento, estudar, né? São pessoas que talvez vão fazer cursos, enfim. Tudo é analisado quando é feito um mapa numerológico. E o ano de nascimento vai fazer parte da nossa vida na colheita. Na colheita vai dos 54, 55 anos até o fim da vida. Então, quando é analisado um mapa, nós vamos ver o período que a pessoa está vivendo. Então, é o período, ela está vivendo um ciclo 7, que é o mês, é o dia, aliás. Ela está vivendo o pináculo, ela tem o ano pessoal e ela tem também os meses, os dias, tudo traz influência. Então, quando você tem um roteiro na sua mão, fica tão mais fácil de você acertar, né, nas suas escolhas. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Quem ouviu a internet no domingo, por exemplo, ouviu um jornal, ouviu uma notícia, sabia que na segunda-feira o tempo ia mudar, que nós iríamos acordar na segunda-feira com 13 graus, né? E foi o que aconteceu. Agora imagina quem não tinha procurado acessar essa notícia. Acordou na segunda-feira, levou um susto. Como assim? Ontem eu estava de bermuda, hoje eu tenho que botar casaco de lã.
Então a nossa vida é assim. Se nós temos um roteiro na mão, se você tem um mapa na mão, o que vai acontecer? Você tem um cliente para abrir hoje, um cliente que você está esperando há muito tempo e você tem a oportunidade de marcar essa semana com este cliente. Se você olhar no teu mapa e você perceber que hoje não é um dia que te favorece, você vai dar uma desculpa para o cliente e vai marcar amanhã, né? E assim por diante. Um dia ruim, você não vai. Um dia bom, você aproveita. Então o mapa, gente, é cheio de informações. E é por isso que todo mundo tem que ter um mapa numerológico para saber, primeiro, quem ela é, né? Quais são as suas características, até para você conhecer as suas atitudes, né? Por que eu sou tão impulsiva? Então você é muito impulsiva, você já tem essa tendência, e você está num dia que você vai ter muito mais impulsividade. O seu mapa mostra que aquele dia é um dia que você tem que ter um certo cuidado, porque você vai ter atitudes talvez mais precipitadas e você não vai pensar muito. Então aquele dia é um dia que você não pode ir no shopping, por exemplo, né? Você que é gastona, você que já tem uma característica de impulsividade, você não vai... Você vai sem o seu cartão de crédito no shopping, porque você sabe que aquele dia você vai gastar mais do que outros dias, né? Se você tem um negócio para efetuar, você vai comprar seu carro e você não está num dia favorável, você vai esperar o dia correto. Então, além destas informações do período que nós vivemos, do ciclo que nós vivemos, das nossas tendências pessoais, das nossas áreas de dificuldade, nós vamos entender por que nós temos aquela característica. Às vezes é necessário até mudar o nome. Mudar o nome não significa ir no cartório e trocar o nome. Porque se nós temos uma tendência ao nascer, aquela tendência vai nos acompanhar até o fim da nossa vida. Se você é uma pessoa dinâmica, líder, independente, você vai continuar sendo dinâmica, líder, independente. Se você é uma pessoa mais pacata, talvez você seja assim até o fim da sua vida. Só que, se é uma área de dificuldade que te atrapalha, que te incomoda, você vai aprender a lidar com ela, às vezes até com uma psicoterapia. Você tem que trabalhar, porque senão as coisas vão se repetir na sua vida sempre, né? Os relacionamentos vão acabar pelo mesmo motivo, os negócios vão acabar pelo mesmo motivo, você vai continuar tendo as mesmas atitudes pelo mesmo motivo. Então, quando você se conhece, você já se policia. Eu sou uma pessoa que começo tudo e não termino nada. Então você já vai fazer um exercício para que você faça uma coisa, termine, faça outra, termine. Isso é autoconhecimento. Isso não é bobagem, porque são coisas, às vezes, que atrapalham toda a nossa vida, né? Seja nos relacionamentos com pessoas, seja nos negócios, seja no trabalho. Por que é que todo o trabalho que eu entro, eu tenho problema com os meus chefes? Eu tenho problema com os meus colegas. Cada um tem as suas áreas de dificuldade. Então, nós estamos aqui, gente, para acertar. Nós estamos aqui para aprender, né, acima de tudo. E o mapa numerológico, ele tem todas essas dicas para você olhar e entender, né? E quando você sozinho não sabe olhar, não sabe entender, você tem que ter um profissional que estudou, que aprendeu, que pode te olhar e fazer com que você se olhe com um olhar metafísico, né? Com um olhar mais profundo, né? Com um olhar terapêutico, para que você realmente entenda quais são os pontos que você tem que melhorar, seja na sua empresa, seja na sua casa. Os negócios vão mal, de repente você não tem uma afinidade aí com o seu sócio, né? De repente você entrou numa sociedade sem estruturar a sua empresa de uma forma adequada, né? Então tudo isso nós vamos olhar quando é feito um estudo numerológico. Então primeiro, quem eu sou, né? Quais são as minhas características, onde é que eu estou, quais são os meus ciclos, quais são os meus ciclos de mudança, né? Nós temos durante a nossa vida 4 períodos de vendavais, quando a vida toma um novo rumo, quando a vida toma uma nova direção. Então, nós precisamos estar atentos a esses momentos para nos compreendermos. Cada um de nós nasceu com a sua história. Cada um de nós, antes de nascer, escolheu aquilo que viria a aprender. Mas quando a gente chega aqui, a gente
parece que, lógico que esquece, né? Se a gente fosse lembrar, era tudo muito mais simples, né? A gente já vinha com um manualzinho de instrução e era muito mais simples entender o que a gente tinha que fazer naquele momento, né? A gente já vinha com tudo marcadinho, mas claro que a gente esquece. Então aqui a gente está para aprender, né, minha gente? Não tem outro modo, né, de viver. Então, hoje, né, no Facebook, se você me segue no Facebook, na minha página Ana Maria Libório e Ana Maria Libório Numeróloga, e todo dia eu estou colocando os nascidos naquele dia. Então tá muito legal, as pessoas estão gostando bastante, esperando o seu dia de nascimento chegar para entender, né, hoje os nascidos no dia 7 de maio com a influência. E ontem, né, me deu um clique que eu sou geminiana, eu adoro inventar, né, gente? Geminiana é assim, eu gosto de fazer coisas diferentes, eu estou sempre bolando coisas diferentes. E ontem eu coloquei as pessoas que têm o nome que começa com A. Né? Então, Ana, Andréia, Antônio, quais são as características? Hoje eu vou colocar quem tem um nome que começa com B. Né? Então, as pessoas gostam muito dessas dicas e são pequenos starts, né, que a gente tem para entender as pessoas com quem nós lidamos e também conhecer, né, a nós mesmos. Então entra na minha página Ana Maria Libório Numeróloga, se você quer curtir as mensagens que eu coloco. E hoje tem lá o tema, né? Toda terça-feira eu coloco um tema e hoje o tema é totalmente diferente daquilo que eu estou falando no programa. Hoje o meu tema é a sogra, né? Se você tem sogra, leia lá, eu não pus ainda, né? Mais ou menos 11 horas eu estou chegando no meu escritório e você vai acessar a minha página, vai curtir e vai mandar para os seus amigos, né? Porque assim você está me ajudando a divulgar a minha página. Então esse tema é interessante, até se você quiser dar a sua opinião, né? Porque esse relacionamento de sogras e noras é muito complicado, né? Quantas pessoas já vão para um casamento, para um relacionamento com o pé atrás, porque sogra tem aquele estigma de sogra, de bruxa, né? Então existem sogras e sogras, e existem noras e noras, né? Então este conhecimento uma da outra, né? Este entrosamento uma da outra, esta aceitação uma da outra, é muito legal, né? Então eu coloquei esse tema porque, né, a gente que segue a novela das 9, nós estamos vendo aquela senhora, né, aquela mãe que quer o filhinho debaixo do braço, que quer ter o controle dos relacionamentos do filho, e isso acaba prejudicando, né? Então, gente, isto é muito legal, né? A gente entender e pensar, e botar a cabecinha para pensar, para mudar os nossos hábitos, né? Mudar os nossos relacionamentos. Para que brigar se a gente pode viver em paz, né? Eu digo sempre que futebol, religião e política, cada um com a sua opinião. Eu não mudo a sua e você não muda a minha. Então, para que discutir, né? Para que bater boca, para que discutir? Então, se a sua opinião é essa, ótimo, fique com a sua opinião, que eu fico com a minha. Então, vamos viver em paz, né? E se você, então, quiser acessar Ana Maria Libório, numeróloga, Ana Maria Libório, só Ana Maria Libório. Tá bom? E se você quiser fazer seu mapa, você vai ligar para o 2605-1853, prefixo 11, 2605-1853, deixa só o seu nome, bem claro, repete seu nome 2 vezes, seu telefone repete 2 vezes, devagar, para eu poder retornar a sua ligação. Eu mesma vou retornar. Se você preferir, me liga na parte da tarde, que eu estou lá no escritório, eu vou te atender, vou te dar as dicas, vou marcar sua consulta, você vai passar por uma consulta de orientação metafísica, né? uma orientação terapêutica. Eu vou fazer primeiro o seu mapa, analisar o seu mapa, entender quais são seus pontos positivos, seus pontos negativos. Vou te dar dicas de o que você tem que fazer para mudar. Então, se você está no momento, né? Porque às vezes a pessoa não está no momento de mudar. Ela não quer, simplesmente ela não quer ter o trabalho de fazer diferente. Então, nem vá, né? Para que você vai perder seu tempo? Não vai. Mas se você acha que, olha, desta vez eu quero fazer diferente, desta vez eu quero mudar, se
eu mudar a sua assinatura é porque eu estou vendo que você precisa de uma outra vibração, você está precisando de uma outra energia. E às vezes, né, a assinatura, às vezes não, sempre, né, a assinatura vai trazer a energia que você precisa. Às vezes você é muito impulsiva, eu vou colocar números no seu mapa que você vai ser mais equilibrada, mais pé no chão. Às vezes você fala demais, joga muita conversa fora, perde muito tempo, enfim. Cada um é cada um, né? Então eu vou fazer a análise do mapa e vou trazer para você, para a sua assinatura, números que vão te equilibrar. Né? Porque o nosso nome tem que ser equilibrado. Nós temos que ter números femininos, números masculinos, e tem pessoas que têm predominância de números que deixam ela muito agressiva, números que deixam ela muito impulsiva, números que deixam ela muito carente. E tudo isso, né, eu vou analisar, né, porque eu faço essa análise previamente, e vou fazer uma assinatura que tenha uma característica que você precisa, porque cada caso é um caso. Nós não temos que ver só o número final. Essa pessoa precisa assinar com 8, eu vou colocar um 8. Essa pessoa precisa assinar com 5, eu vou colocar um 5. Não é isso. Nós temos que ter, para cada pessoa, dependendo do dia que ela nasceu, um número que seja equilibrado, tanto para o profissional, como para o pessoal e tudo mais. Tá? Então, se você acha que você está no momento de mudar, que você está no momento de fazer diferente, de querer acertar, de ser uma pessoa feliz, nós estamos aqui para ser felizes, né, gente? Para que tanto desgaste? A vida passa tão rápido, né? Então nós estamos aqui para sermos felizes, entender o outro, deixar que ele seja como ele quiser ser, porque cada um de nós tem suas escolhas. Né? Às vezes a gente passa a vida inteira carregando um problema, seja ele familiar, né? Claro que os familiares ficam muito mais presentes na nossa vida, mas a gente quer carregar uma pessoa nas costas e fazer com que essa pessoa mude, seja filho, marido, esposa, mãe, irmão. Cada um é responsável pelas suas escolhas. Se a pessoa quer ser daquele jeito, ela vai ser a vida inteira. Para que eu vou me desgastar querendo mudar o outro? Eu tenho tanto trabalho já de me consertar, de me melhorar, por que eu vou querer mudar o outro? Né? Nós vamos orientar, nós vamos mostrar, nós vamos dar exemplos. Então, quando eu mudo, tudo muda à minha volta. Né? E tem pessoas, gente, que são tão negativas, que às vezes uma dificuldade, ela não consegue visualizar um ponto positivo que ela possa enxergar aquela luzinha no fim do túnel, né? Fazer alguma coisa diferente. Ainda ontem eu atendi uma senhora que tem um salão de cabeleireiro, e ela, o movimento caiu, né? Claro que tem coisas, né? Tem épocas na vida que as pessoas têm que se segurar um pouquinho. Então, o cabeleireiro, se ela ia se o cliente vai toda semana fazer uma escova e ela está sem dinheiro, ela vai uma vez por mês, ela vai cortar o cabelo. Então, tem certos segmentos que não são gêneros de primeira necessidade, né? Você faz terapia, mas você está sem dinheiro, você vai cortar a terapia, enfim. Cada um tem suas prioridades, né? Cada um, as pessoas vão ter nas suas escolhas aquilo que para ela é importante. Não, a terapia é importante, então eu não vou gastar com outras coisas, mas eu vou na terapia. Enfim, cada um é cada um, né? E eu mostrei para essa senhora, crie coisas diferentes, faça promoções, faça coisas diferentes. Então eu quero contar para vocês uma historinha, para você, principalmente para você, que é uma pessoa super negativa e que não consegue enxergar nada quando você está passando por um momento difícil, por uma crise e tudo mais. É a história de um homem, né, de um senhor já de idade, que ele vivia sozinho numa cidade, né, do interior. E ele queria sempre plantar flores no jardim, né, da sua casa. E ele contava sempre com a ajuda do filho, que era mais jovem, para revirar a terra, para ele poder colocar vitamina, para ele poder plantar, né? Só que naquele ano ele estava muito triste porque o filho tinha sido preso. E ele não conseguia fazer aquilo sozinho. Então, o que ele fez? Ele mandou uma carta para o filho, mandou um bilhete e falou: olha, filho, eu estou triste porque este ano eu não vou conseguir plantar as minhas plantas porque eu conto com você e você está aí longe, né? E não posso contar com a tua ajuda. Aí o filho leu, né, aquela carta e mandou uma resposta para o pai. Falou: olha, pai, por favor,
não mexe, não escave o jardim, porque foi justamente lá que eu escondi os corpos, né? Todas as correspondências, quando uma pessoa está na prisão, elas são monitoradas. E assim que os policiais leram, né, aquela carta dizendo que os corpos estavam lá no jardim para o pai não mexer, eles foram lá, né, e reviraram todo o jardim e não encontraram corpo nenhum, né? E o pai não entendia nada e mandou outra carta para o filho contando o que tinha acontecido. Olha, filho, veio uns policiais aqui, reviraram todo o meu jardim, eu não entendi nada. E o filho respondeu o seguinte: amado pai, pode plantar seu jardim agora. Isso foi o máximo que eu podia fazer por você no momento. Então é isso, né? Você que está passando por uma crise no casamento, você que está passando por uma crise nos seus negócios, você que está com um problema aí que você não sabe o que resolver, né? Quem sabe, né? Um cliquezinho, um startzinho, uma dica vai te ajudar, né? Porque às vezes sozinho você não consegue enxergar. E, né, com os olhos terapêuticos, olhando o seu mapa, e depois, o mais legal, você vai ter na sua mão esse roteiro. Porque além da consulta que eu vou orientar, eu gravo um CD para você ouvir, porque às vezes é tanta informação, a pessoa sai até tonta do consultório, porque é muita coisa, então ela vai ouvindo, né, diariamente, a hora que ela tiver vontade, ela senta, vai ouvir, e ela tem a apostila, porque na apostila você tem tudo isso escrito. Então, ó, marca a sua consulta ligando para o 2605-1853. E não se esqueça que nós estamos com aquela promoção, né? Até o Dia das Mães, até a semana que vem. Se você pedir um mapa, você ganha um segundo de presente. Você vai ganhar a consulta, você vai ganhar a orientação e você vai receber a apostila por e-mail. E a pessoa que ganha, ela ganha somente a apostila, que tem 30 e tantas páginas, né? Ela só não vai ter a consulta pessoal, tá bom? Então, aproveita essa promoção, peça um mapa e ganhe o segundo. O Dia das Mães está aí, né? Dá de presente para sua mãe, que eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz. E se você quiser também fazer o curso de numerologia, você vai poder pagar em 4 vezes. O curso é à distância, não é online, é à distância. Você recebe na sua casa 4 apostilas, 5 CDs com os mapas com as aulas gravadas e também vários exercícios para você fazer e me mandar pelo correio para correção. As dúvidas são tiradas pela internet, né? E você recebe também o resumo do seu mapa. Então, à medida que você vai estudando, vai caindo a sua ficha, quando você vai percebendo, primeiro, se conhecendo, e segundo, compreendendo os períodos que já passaram na sua vida e os que estão presentes agora e aqueles que vão ainda acontecer, tá? Então, se você quiser pedir o curso de numerologia, peça, ainda eu estou mantendo o mesmo preço, você pode pagar em até 4 vezes, você pode escolher à vista, em 2, em 3, o preço é bastante facilitado e você pode sim se tornar um profissional da numerologia, porque no final do curso, do estudo, eu mando um exercício para você fazer, um mapa para você fazer, você vai me mandar para correção e se eu perceber que você realmente está apto a ser um profissional, atender seu cliente, porque não é qualquer um, né, que pode entrar em contato com uma pessoa e orientar. Se você não estudar, se você não aprender, se você não for um bom profissional, né, um profissional que vai dar uma orientação, porque tem muita gente, né, que quer fazer cursos na área holística e não tem consciência de que está lidando com um ser humano, que está lidando com uma pessoa, né, e que essa pessoa, dependendo daquilo que você for informar a ela às vezes vai pirar, né? Então, ninguém vai assustar ninguém. O mapa numerológico, por exemplo, né, no meu caso, o mapa numerológico é para orientar. Eu não costumo, como muito profissional, assustar o cliente, deixar o cliente preocupado, vai acontecer, não vai acontecer nada. Eu vou chamar a atenção de que aquele período é mais difícil, você tem que tomar cuidado, e aquele período é melhor. Então, você, através dos números que compõem o seu nome, sua data de nascimento, você vai ter toda essa compreensão, né, do que você pode ou não pode
fazer naquele momento, tá? Então, 2605-1853, deixa seu nome bem claro, né? Repete 2 vezes o seu telefone, 3, às vezes me parece 6, então eu retorno a sua ligação, certo? O meu e-mail, se você quiser me fazer uma pergunta, não consulta, mas se quiser me fazer uma pergunta, é numeróloga@numeróloga.com.br. E o último recadinho aqui é da Savage Turismo, né? Nós vamos fazer uma viagem para o sul da França e para o sul da Itália, em setembro de 2013. Então, se você quiser fazer parte deste nosso grupo, é sempre um grupo muito gostoso, você vai ligar para a Savage, pedir já que façam a sua reserva e também parcelando, né, a sua passagem. 3331-3345, 3331-3345, Savage Turismo. Não perca a promoção do Dia das Mães, 2605-1853. Eu deixo para vocês um enorme beijo e até a próxima terça-feira, às 10 da manhã, falando dos números e da influência que trazem na nossa vida.